Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica com a nossa aula 3. Espero que você tenha aprendido bastante na aula 2 e refletido sobre questões apresentadas por Maquiavel no Desafio da Política. Agora na aula 3, nós vamos seguir o nosso percurso histórico discutindo um pouco de alguns autores clássicos para a montagem do que se convencionou chamar de democracia liberal na contemporaneidade. Nós vamos perceber que esses autores ditos liberais, eles eram muito mais republicanos que democráticos. Vamos ver a tensão que se estabelece nessa tradição democrática conservadora entre a liberdade e a igualdade. E vamos ver como esse modelo ideal de democracia foi se tornando hegemônico ao longo do processo histórico nos séculos 19 e 20, como um modelo para delinear as instituições, para estabelecer as ideias de participação e representação política, para organizar a política do ponto de vista da hegemonia do capital, do ponto de vista da ordem da elite burguesa a comandar o processo político na maioria dos países da contemporaneidade. Então, na aula de hoje, aula 3, nós vamos estudar um pouco de um autor francês chamado Tocqueville. Tocqueville é um autor do século XIX, que viveu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. É um autor filho da aristocracia francesa e ele vivenciou, foi espectador e partícipe da história da Revolução Francesa de 1789, do processo revolucionário francês, que seguiu o seu curso histórico ao longo do final do século XVIII e ao longo do século XIX, mas o marco inicial da Revolução Francesa é exatamente o ano de 1789, e ele também teve a oportunidade de vivenciar a chamada independência dos Estados Unidos, para alguns Revolução Americana, de 1776. Tocqueville, como um aristocrata francês, ele carregava consigo profundas preocupações sobre o rumo político da França de sua época após a Revolução Francesa. A preocupação central dele era exatamente essa perspectiva da disputa entre a liberdade, entendida por aqueles que serão chamados de liberais, e Tocqueville é um deles, como a defesa irrestrita da propriedade, e aí no capitalismo da propriedade privada, a tensão entre essa liberdade e a igualdade, entendida, nós podemos entender aqui do ponto de vista político, como soberania popular. Então essa tensão vai permear todo o processo histórico inicial da construção desse modelo, que hoje é chamado de democracia liberal, e que vai se tornar hegemônico nos modelos políticos contemporâneos de democracia. Então, a nossa aula 3 se intitula Tocqueville e a Democracia na América, que é a sua obra clássica, e a nossa aula, o título dela é Liberalismo Republicano como tutela da democracia moderna. Exatamente a tensão que eu mencionei anteriormente, entre o liberalismo, no modelo de Estado republicano, da coisa pública, que aí já não é mais um antigo regime, já está superado pelas revoluções burguesas, o antigo regime feudal, mas que também não é ainda democracia, mas, e aí isso é interessante de perceber, se tornará uma ideia de democracia hegemônica no mundo ocidental, a partir principalmente dos séculos XIX e do último século XX. Então, ao longo do percurso formativo da nossa aula de hoje, a aula com Tocqueville e o estudo da obra clássica dele, A Democracia da América, nós vamos tentar compreender 8 questões que, a meu ver, são muito significativas para o nosso estudo de teoria política clássica e para o nosso estudo de problema de partida
que é o problema da democracia, né? A nossa reflexão sobre como se constituiu esse conceito hegemônico de democracia a partir do horizonte do liberalismo burguês nos séculos 19 e 20. Então, a primeira questão importante que eu gostaria de destacar nesse percurso formativo que nós vamos ter ao longo dessa nossa aula 3 é a pergunta: por que as bases da democracia americana tutelam a radicalização democrática? E aí, por radicalização democrática, entenda-se o avanço da soberania popular, o avanço das maiorias organizadas, no sentido de garantir direitos, principalmente os direitos políticos e, por desdobramento, direitos sociais, e, nesse sentido, garantir que o fundo público, que o Estado, seja um efetivador de políticas públicas que garantam a igualdade, que garantam que todos os cidadãos tenham acesso ao mínimo necessário, primeiro a sua sobrevivência e posteriormente a garantia da sua liberdade, seja através da educação, seja através da cultura, da saúde, da habitação, enfim, de todas as políticas que hoje estão consolidadas como políticas sociais ou políticas de proteção social. Então vem a pergunta, né? Como esses autores ditos clássicos da democracia, e repare que a obra de Tocqueville se chama A Democracia na América, né? Como esses autores clássicos, eles vão refletir sobre as bases do que será a democracia dentro de uma perspectiva de tutelá-la, né? De conter a soberania popular. Esse é um elemento muito importante, anote aí, que é um elemento significativo que vai permear boa parte dos autores da nossa teoria política clássica, inclusive nas próximas aulas, e que já era uma preocupação de Maquiavel na nossa aula anterior. A segunda questão importante é, como eu já mencionei no início, o conflito entre a liberdade e a igualdade. E aí, nesse sentido, entenda-se sempre liberdade como a proteção da propriedade privada, algo que está hoje em todas as constituições dos países, dos estados nacionais contemporâneos, inclusive aqui no Brasil. Nós temos a defesa da vida, da liberdade, mas também temos a defesa da propriedade na nossa Constituição Federal, na Constituição dos Estados Unidos e de boa parte dos países do mundo, os países ditos de Estado Democrático de Direito. Então, a liberdade para esses autores, nesse ponto de partida da tradição liberal, é a liberdade que significa a defesa da propriedade e no caso do capitalismo, da propriedade privada. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. E a questão da igualdade, né? Então, esse conflito entre propriedade e soberania popular, no sentido da igualdade, é o que vai ser o ponto central da tensão do que se pode definir como democracias contemporâneas do Ocidente, e a gente pode até dizer que no mundo todo nos dias de hoje, né? Então, pensar a democracia nessa raiz clássica, nessa raiz que se tornou hegemônica, é pensar esse conflito central entre liberdade e igualdade, ou seja, entre propriedade e entre soberania popular. A terceira questão importante é que, para Tocqueville, ele observa isso ao viajar aos Estados Unidos no início do século XIX, a democracia significava um modelo de sociedade. Então, esse é um elemento super importante que até hoje deve ser uma preocupação para todos nós. Até que ponto a democracia está na cultura política de um povo, do povo brasileiro, do povo nos Estados Unidos, do povo argentino, francês, alemão ou qualquer outro. Então, para Tocqueville, e isso o chama a atenção quando ele faz a viagem aos Estados Unidos, e a sua obra é fruto disso, são relatos de observações que ele faz na viagem que faz aos Estados Unidos no início do século XIX. A democracia, ela nos Estados Unidos, estava enraizada na cultura política do país. O povo tinha um espírito da vida civil, né? Da vida cívica, da participação política na tomada de decisões, seja em conselhos comunitários, seja nas decisões sobre batalhas, conflitos militares, seja nas decisões econômicas de impostos, enfim.
Então, a democracia para Tocqueville significava, ao observar os Estados Unidos daquela época, do início do século XIX, significava uma cultura política. A quarta questão importante é essa relação entre soberania popular e filtros republicanos. É uma preocupação de Tocqueville, será uma preocupação no esteio dessa tradição liberal da definição da questão democrática. Como é que nós, ao mesmo tempo, garantimos uma cultura política democrática, que o povo se organize, que o povo participe, que o povo vote, e, ao mesmo tempo, como podemos estabelecer institucionalmente filtros que estabilizem essa participação para evitar o que eles chamavam de tirania da maioria. Então, a maioria não poderia submeter toda a sociedade. A sociedade precisaria prevalecer a partir de alguns princípios, como o da liberdade. Então, era preciso que existissem instituições que estabilizassem a ordem política dentro das democracias. Para Tocqueville, a democracia era um processo inevitável e universal. Ela necessariamente ocorreria nos povos da contemporaneidade ali no século XIX, a partir das revoluções burguesas. Então, era preciso estabelecer filtros institucionais que estabilizassem a democracia. E aí Tocqueville está olhando, por exemplo, para a Revolução Francesa, quando ocorre nas últimas etapas do processo revolucionário, a chamada fase do terror, quando o povo organizado intensifica a busca por igualdade e submete à guilhotina muitos nobres. O pai dele mesmo quase foi condenado à guilhotina como aristocrata que era e defensor do antigo regime. Então Tocqueville está pensando sempre, essa é uma preocupação clássica, de como manter a estabilidade institucional, os filtros, chamados filtros liberais, para conter a soberania popular. A quinta questão é a questão dos negros e nativos à democracia americana. É bom salientar que esses ditos defensores da liberdade e de alguma igualdade, eles estão olhando para a população branca dos seus países. No caso de Tocqueville, está observando a cultura política, o modelo institucional dos Estados Unidos, dos brancos nos Estados Unidos. Para ele, os negros eram um não povo, uma não cultura, escrava, propriedade. Os negros eram uma propriedade como escravos e que faziam parte daquele cenário não como acesso à cidadania ou como indivíduos livres, mas como indivíduos que seriam um empecilho, inclusive, para a democracia, porque eles estavam ali no cenário, mas não poderiam ser incluídos no modelo democrático liberal vislumbrado por Tocqueville nos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, os nativos eram os não civilizados, os chamados índios, os nativos da América. Então, esses precisavam ser submetidos pela civilidade. E aí, civilização a partir do conceito iluminista da superioridade do homem branco europeu ocidental. Então, a ideia de que a democracia americana, essa sociedade de homens brancos, civilizados e de iguais em cidadania, deveria impor aos nativos a questão da civilização. Então, os nativos deveriam ser submetidos. Os negros sempre foram encarados como um empecilho à democracia. E aí nós sabemos que ao longo da história dos Estados Unidos da América, até hoje, os conflitos raciais são muito presentes, exatamente por essa negação de direitos aos negros, As lutas nos anos 60 pelo direito ao voto, que em muitos estados os negros até o século XX, os anos 60 do século XX, não tinham direito ao voto. A luta contra a escravidão, que culminou na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865. Então, os negros sempre foram vistos, e em Tocqueville eles são vistos como um empecilho a essa ordem democrática dos homens brancos daquela sociedade nos Estados Unidos, das 13 colônias recém-independentes dos Estados Unidos. A sétima questão é exatamente a importância da educação e da vida civil para a vitalidade da democracia. O Tocqueville observa que naquela sociedade de homens brancos,
desde o indivíduo mais simples e mais humilde até o mais rico, a educação estava difundida. Todos tinham acesso à educação, à alfabetização e, portanto, todos tinham condição de opinar e participar da vida civil. E estabelecer as associações, né? Os agrupamentos no que vai ser chamado posteriormente de sociedade civil. Então, essa vitalidade da vida cívica, da organização das pessoas em associações, da capacidade dos indivíduos e dessas associações de intervir na vida comum das comunidades, nas diferentes questões. E a educação para todos na visão de Tocqueville, são dois elementos importantíssimos para uma democracia viva e forte. E a democracia americana, aquela democracia de homens brancos, repito, era uma democracia que tinha esses dois elementos muito evidentes: a educação para todos, os brancos, e a vida civil muito ativa. E por fim, para encerrar esse primeiro bloco da nossa aula 3 sobre Tocqueville e a democracia na América, nós temos o que o Tocqueville chama de riscos da acomodação da vida democrática. O Tocqueville fala que na medida que a democracia avança na vida de uma sociedade, a liberdade deve ser privilegiada, mas a igualdade também vai avançando. No que a igualdade vai avançando, os indivíduos vão satisfazendo suas condições materiais de vida e vão se acomodando do ponto de vista da vida civil, da vida política. Então, para Tocqueville, isso era um risco para a democracia, porque a acomodação social dos indivíduos pode gerar as ditaduras populistas, né? Algo aí, a gente pode citar o exemplo contemporâneo do Donald Trump, né? É dessa acomodação, do não voto, das pessoas não participarem da vida política, que pode surgir esse tipo do que Tocqueville vai chamar de ditadura monocrática, né? Onde um só comanda e os outros estão alheios ao processo político. Para ele, esse era o pior veneno, a pior corrupção de uma democracia. E o Tocqueville observa que nos Estados Unidos, naquela democracia americana no início do século XIX, esse era um risco que precisava ser continuamente observado. Então, esses são 8 pontos que eu espero que ao longo da nossa aula 3 sobre Tocqueville e a democracia na América, nós possamos seguir discutindo e refletindo para aprender um pouco mais sobre esse modelo clássico de democracia liberal que vai se tornar hegemônico sob a égide da sociedade capitalista.